Pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todos vocês, espero que estejam bem, passando essa fase difícil aí de pandemia, né, que não quer ir embora esse vírus de jeito nenhum. Já ficou determinado que o pessoal de Santa Gertrudes até o final do ano não terá aula presencial, que vocês ficarão somente com os textos escritos, né, e com as aulas aqui online que a gente possa comentar com vocês esses assuntos. Eu sigo com vocês nessa aula dessa semana e da próxima semana. E aí depois, para o futuro, não estarei mais aqui com vocês nessas aulas, mas eu desejo que terminem bem o ano letivo aí de 2020, que foi atípico, né? Mas que 2021, tomara que as coisas já estejam normalizadas em relação à Covid-19 e que todos possam retornar bem nas aulas presenciais a partir do início do próximo ano de 2021. Essa semana a gente está abordando um tema, talvez um dos mais estudados dentro da história brasileira e mais conhecidos, que é a chamada Era Vargas, né? Quando termina ali em 1930, a primeira metade do século XX, está terminando a chamada Primeira República, ou República Oligárquica, ou ainda República do Café com Leite, né, que estava vindo desde a proclamação da República inicial, onde iniciou-se lá os governos de Deodoro, de Floriano Peixoto, e agora findando aqui com a chegada de Vargas ao poder. Getúlio Vargas e seus aliados, em 1930, dão um golpe e assumem o poder, o governo do Brasil. Júlio Prestes tinha sido eleito, mas os aliados de Vargas, com o apoio do exército, dos tenentes, né, chegam ao poder e assume de maneira provisória, de 1930 a 1934, um governo onde ele começa a beneficiar inclusive os trabalhadores com uma série de medidas de leis trabalhistas benéficas aos trabalhadores, né, como criação de limite de horas de trabalho durante a semana, criação da própria carteira profissional, enfim, uma série de benefícios que vieram. Então Vargas assume o poder em 30 e vai até 1934, essa primeira fase chamada de governo provisório, né? Ele havia prometido, quando assumiu o poder em 30, que ia fazer uma nova Constituição e que assim que tivesse tudo resolvido fosse feitas eleições. Nesse período de 30 a 34, nós tivemos em 1932, aqui em São Paulo mais especificamente, que é até feriado no dia 9 de julho, nós tivemos uma revolta constitucionalista aqui de São Paulo, né? O que foi essa revolta constitucionalista? Foram os paulistas, os burgueses, os aristocratas, já se revoltando contra o governo Vargas, que havia prometido eleição, que havia prometido a nova Constituição e não havia feito nada ainda. E eles não aceitavam, né? O fato de Vargas estar no poder. Vargas era gaúcho e os paulistas e os mineiros haviam perdido essa hegemonia no poder. Que vocês lembram que antes, na Primeira República, ora era um presidente de Minas, ora era um presidente de São Paulo. Com a chegada de Vargas, ele acaba com essa hegemonia de Minas e de São Paulo, assume o poder e principalmente coloca tenentes, coloca coronéis nos comandos das províncias, tirando totalmente esse poderio dos coronéis antigos, esse poderio dos grandes fazendeiros locais espalhados aí pelo Brasil. Então, ele enfraquece esse poder. E ele fica então nessa primeira fase de 30 a 34 como governo provisório. Em 34 é proclamada a primeira Constituição da Era Vargas, né? E seria, vamos dizer assim, a terceira nossa brasileira. A primeira havia sido ainda no período imperial, né? E depois a segunda
no início da República, e essa terceira agora na era Vargas. Então ele assume de novo um governo, continua no governo após a proclamação dessa Constituição de 34, e ele vai de 34 a 37, é o chamado governo constitucional, ou a era constitucional. Então a gente tem um governo provisório, agora um governo constitucional de 34 a 37, e em 37 Vargas alega que está sofrendo uma pressão de comunistas querendo assumir o governo brasileiro. E os comunistas eram muito mal vistos na época, né? Então os brasileiros, temendo até essa falsa vontade dos comunistas, através do Plano Cohen, que Vargas inventou na época lá com seus correligionários, esse Plano Cohen, ele consta que Vargas e mais os seus aliados fizeram uma invenção, entre aspas, de que muitos comunistas queriam tomar o poder e fazer badernas, algazarras, greves nas empresas, enfim, iam fazer entre aspas, uma bagunça generalizada aqui no Brasil. Então ele assume o poder de forma ditatorial, revoga a Constituição que havia sido feita em 34, faz uma nova Constituição em 37, chamada Constituição Polaca, porque ela era parecida com uma Constituição da Polônia, que tinha pensamentos fascistas, pensamentos comunistas, né? Então essa Constituição de 37 é chamada de Constituição Polaca. Mas ele instaura a partir de 37 o chamado Estado Novo aqui no Brasil, é o chamado período do Estado Novo. E é uma fase de ditador, onde ele dissolve o Congresso, ele assume sozinho o governo, né, de forma ditatorial, né, e vai até 1945. 1945, com muitas pressões internas e até uma pressão internacional, Vargas acaba renunciando, e depois, em novas eleições, Eurico Gaspar Dutra acaba assumindo em 46 o governo brasileiro. Durante todo esse processo, Vargas então traz aí muitos benefícios para os trabalhadores. Ao longo dos textos aí que vocês vão ler, vocês vão notar que realmente ele favoreceu o trabalhador. Outro destaque a se falar é que a Constituição de 34 ela foi muito importante, porque ela traz o direito ao voto feminino, que até então era proibido. Então, em 34 nós temos o surgimento do poder feminino para votar, né? E do voto secreto, né? Você não precisava mais manifestar seu voto publicamente, como foi durante toda a Primeira República, né? E em que os coronéis, né, ficavam de olho em quem você estava votando, porque você devia muitos favores àqueles coronéis e eles obrigavam você a votar em quem eles quisessem. E como o voto era aberto, você tinha que votar, porque senão eles estavam vendo. Agora não, a partir da Constituição de 34, nós temos o voto secreto como uma conquista importante para o cidadão, e o direito do voto feminino, que abre aí uma grande valência, uma grande oportunidade para as mulheres deixarem também seus votos nas urnas e se manifestarem politicamente. Então nós temos aí a ascensão de Vargas ao poder em 1930, após esse golpe aí contra Júlio Prestes, que havia sido eleito, mas que não chegou a assumir, né? Então nós tivemos de 30 a 34 o chamado governo provisório, de 34 a 37 chamado governo constitucional, 1934 a 1945 é o chamado Estado Novo, e Vargas assume o poder, dissolve o Congresso, e é a fase ditatorial do seu governo. Depois Vargas sai em 45, mas retorna, a gente tem que comentar sobre isso, retorna em 1951, quando teve outras eleições, e ele volta
de uma maneira até democrática, vamos dizer assim. Através de eleições, ele volta ao poder em 51, ficando até 54, quando ele acabou suicidando devido a pressões internas que sofreu. E nesse período de 51 a 54, ele inaugura no Brasil a Petrobras, que a gente tem até hoje aqui no nosso país, como exploradora petrolífera, né? Uma empresa tão importante que foi tão degradada nos últimos tempos aí pelos governos, né? Mas que ainda é uma das empresas de maior orgulho do nosso país, a extração de petróleo, que é a Petrobras. Então é isso, pessoal. A Era Vargas, um assunto de bastante relevância nos nossos estudos de história do Brasil, que marca aí o final da Primeira República. Nós temos a Era Vargas de 30 a 45, depois nós temos uma interrupção com o governo de Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51, e 51 volta Getúlio Vargas, mas é em outro processo, uma fase democrática, onde ele não governou sozinho, sofreu muitas pressões, tinha muitos inimigos políticos e acabou em 1954 suicidando e causando uma série de problemas aí na política brasileira. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade, para outros estudos, tá bom? Façam essa leitura bem feita da Era Vargas, procurem compreender bem os textos, né? Se quiserem, podem até procurar outras fontes para se aprofundarem um pouco mais. É muito interessante, isso faz parte da história brasileira, a gente compreender, entender como foi, como se chegou tudo isso até os dias de hoje, né? Desejo bons estudos para vocês, boas leituras. Vocês vão conseguir responder com certa tranquilidade as perguntas, as questões que seguem logo abaixo dos textos. Desejo para vocês tudo de bom, boa sorte e até uma próxima oportunidade, pessoal. Até lá!